Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, todos sobrevivendo aí à situação de pandemia. Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós temos agora o capítulo 6, estratificação e desigualdade social, tá? Vamos pegar aqui a apostila. Então, capítulo 6, estratificação e desigualdade social, vai falar inicialmente a respeito do Fórum Mundial de 2016, ocorrido em Davos, na Suíça, onde ele vai tratar a desigualdade econômica, polarização política e riscos ambientais, que foram os temas discutidos nesse fórum. Para a gente interessa inicialmente a ideia da questão de desigualdade econômica. Ele traz alguns dados, principalmente a ideia de que 62 pessoas do mundo possuem cerca de 50% da riqueza gerada. Então, você tem uma grande desigualdade para ser combatida, para ser o que estudada, tá? Então, a gente começa a buscar a definição, o que é a estratificação social e de onde surge. Então, nós vamos pegar aqui, voltando aqui, vamos ampliar essa parte aqui da apostila para que vocês possam grifar, que vocês possam entender a ideia que nós queremos trabalhar, da onde vem o termo e o que é a estratificação, tá? Nós temos bem aqui, para a sociologia marxista, a divisão social do trabalho e a propriedade privada foram determinantes no processo de estratificação e o surgimento das desigualdades entre os indivíduos e os grupos dentro da sociedade humana. Ponto. Então, o que ocorre? A estratificação surge a partir do momento que eu tenho o quê? A divisão ou o surgimento das classes, no caso, ou a ideia do Marx de que uma classe possui os meios de produção e a outras têm somente o quê? A sua força de trabalho. Então, ele vai dizer o seguinte, que essa estratificação gera desigualdade econômica dentro desse processo. E que há, isso para o Marx, né? Isso, e dentro da sociedade capitalista. Porém, há outras formas de organização e estratificação social. Então, a gente vai dizer que a estratificação é como se divide, ou é como se classifica, ou como que vai ser estruturada a sociedade. E a desigualdade é a consequência desse processo. O que causa essa estratificação é a desigualdade dessas sociedades, ou a desigualdade gerada por essas sociedades. Tá? Ela pode ser econômica, pode ter variações. A principal para a gente é a desigualdade social gerada pela questão econômica, que é a que mais afeta a gente dentro da sociedade. Historicamente, a sociedade se organizaram e se estratificaram conforme os 3 padrões, em castas, estamentos e classes. A gente vai ver cada um deles e organizar o que é essa estratificação em castas, estamentos e classes. Pegando aqui na página 212 e o resumo que eu fiz para vocês, nós temos aqui a ideia de que o primeiro termo são as castas, tá? As castas não é muito comum na sociedade ocidental. Ele é mais específica de sociedades orientais, principalmente as hindus, né? No caso, hoje, a indiana ainda existe. Apesar de ser abolida, foi abolida as castas oficialmente pelo Estado na Índia desde 1948, após sua independência. Isso perdura ainda como uma tradição religiosa milenar, né? Então, o que a gente tem na relação de castas? Elas são sociais, são relações sociais que obedecem uma rigorosa hierarquia. Então, significa que não se quebra essa hierarquia. Você vai ter uma casta acima da outra e você tem que isso não muda, certo? Isso é colocado como forma de organização de sociedade. E não tem mobilidade social. Tá? E o que significa? Não muda de castas. Se você nasceu numa determinada casta, você não pode mudar, você não pode ascender a uma outra e nem decair. Então você faz parte daquelas castas. E cada casta tem uma obrigação, uma função dentro dessa sociedade. Tá? Isso
faz com que haja laços de hereditariedade, então é determinado pelo nascimento, que haja uma endogamia. O que é isso? O casamento entre as mesmas castas. Então, se você nasce numa determinada casta, você não pode casar com pessoas de outra casta, tá? Isso vai manter a estrutura dessa sociedade. Essa casta, ela gera diferentes relações, ou esse tipo de organização vai gerar diferentes formas de organização e relações culturais. Lembrando que essa casta, ou sociedade de casta, está relacionada principalmente com questões de cultura e com questões de religião. Tá? Eu vou pedir para que vocês leiam aqui na página 214 da apostila de vocês, esse quadro que fala o que é a sociedade de castas que existe na Índia, tá? Então, aqui vocês vão ter um parâmetro que vocês vão ter uma ideia de quais são as castas que existiam, que foram abolidas, mas, como eu disse, elas vão perpetuar além da sua abolição, além da sua extinção, por conta da questão religiosa, por conta da questão cultural. Tá? A próxima forma de organização ou de estratificação é a questão de estamentos. Nós tivemos aí sim uma forma relacionada ao Ocidente, à Europa Ocidental, na questão da Idade Média, que é a ideia do quê? De como que essa sociedade ela foi organizada, tá? Vocês já devem ter visto isso em história, já devem ter visto isso em filosofia. Nós vamos rever, então, agora em sociologia. Quais são os estamentos que formavam a sociedade feudal? Tá? É a ideia do quê? De que esses estamentos são clero, nobreza e servos. Então, o que significa isso? Cada estamento tem uma função dentro dessa sociedade. Essa sociedade ela vai estar pautada numa questão de nascimento também, tá? Então, qual que é a ideia? Clero tem a função de rezar ou organizar o controle da questão de pensamento, controle cultural, religioso. A nobreza, ela vai ter a função militar, administrativa, certo? Dos reinos e dos feudos. E os servos têm a função do que? Do trabalho, tá? Agora, qual que é a diferença entre uma sociedade estamental e uma sociedade de casta? A sociedade estamental ela tem uma relação de interdependência ou uma relação de obrigatoriedade um estado ou um estamento com a outra, coisa que na sociedade de castas não existe. Então as castas ali elas não dependem ou elas não têm obrigação uma com a outra. Na sociedade estamental isso é a base do funcionamento dela. Caso não haja essa relação de interdependência, ela deixa de existir. Vamos pegar aqui o resumo para a gente grifar isso que eu estou falando para vocês. A mobilidade social também ela é inexistente, mas então vamos pegar aqui clero, nobreza, terceiro estado, servos. Mobilidade social inexistente. Opa, não grifou. Aqui. Clero, nobreza, servos. Mobilidade social inexistente. O que define a riqueza na sociedade é a questão da posse da terra, tá? Então, na Idade Média, a fonte de riqueza era a questão da terra. Então, nobres e clero poderiam, ou representantes do clero, tinham acesso à terra. O terceiro estado ou servos não podia ter, tá? É importante que vocês peguem e grifem aqui na apostila de vocês a explicação do Jacques Le Goff, importante historiador da história medieval ou do medievo ocidental,
tá? Em que vocês possam ter a noção do que ele fala, qual é a relação, o que é essa sociedade feudal, com essa relação de interdependência, a relação de obrigatoriedade entre esses estamentos, e qual que é a diferença entre essa sociedade estamental e a sociedade de caste. Grifem isso, tá? Coloquem isso aí como parte importante na apostila de vocês. E a próxima forma de organização e de estruturar a sociedade é a estratificação social fundada em classes, tá? Então, isso só vai ser organizada, ou essa classe social ela só vai ser pensada a partir do final do século XVIII, com a ideia da formação da sociedade industrial capitalista. Então, a ideia que vai formar, ou que vai consolidar essa ideia de classe é a Revolução Industrial. Junto com a Revolução Industrial, você começa a ter a formação desse grupo de trabalhadores que vão se identificar na realização desse trabalho. E com os estudos e com a formulação da sociologia de Marx, você tem a teorização sobre o que é essa classe social. Tá? Para Marx, a visão de classe é somente a ideia de burguesia e proletário, certo? Se você tem, ou se você faz parte da burguesia, você tem acesso aos meios de produção. Se você faz parte do proletário, você vende a sua força de trabalho para a burguesia. Então, essa relação que gera atritos, que gera essa luta de classe dentro da sociedade, e que isso vai criar atritos entre eles. Por isso que ele fala que o motor da história é a luta de classe, porque desses conflitos entre as classes surge o movimento ou as transformações históricas. A ideia aqui, vamos pegar aqui o resumo para a gente seguir, é o seguinte. Além disso, nós temos que essa é uma relação que vai ser determinada por uma relação de produção, uma relação da condição econômica. Então, isso para o Marx gera desigualdade social. Então, dentro da sociedade capitalista industrial, o que gera a desigualdade é essa questão da relação de produção e essa relação de ter a ação, de deter a relação de produção ou os meios de produção, né? Então, isso é uma condição da sociedade nossa, a partir do final do século XVIII, século XIX e século XX. Porém, só o Marx que interpreta a relação de classe? Não. Além do Marx, outro importante é o Max Weber, né? O Weber ele vai dizer o seguinte: olha, a classe não é só uma relação de deter ou não os meios de produção, mas uma relação de mercado de oportunidade. Às vezes o indivíduo tem a oportunidade, mas ele não tem um estudo, ou ele tem um estudo, ele não tem a oportunidade. Então ele vai dizer o seguinte, que para a classe vai além da relação de produção, ele é uma relação de mercado entre o indivíduo e a oportunidade que ele tem. Então, por exemplo, se o indivíduo ele tem condição de estudar, se o indivíduo tem possibilidade de crescer, ele tem possibilidade de desenvolver, o que vai acontecer? A relação e a oportunidade dele vai ser maior. Então, ele faz parte de uma classe que tem um privilégio maior. Quanto menos oportunidade ele tem na vida, ele vai ficar numa classe cada vez mais baixa. E isso vai gerar desigualdade para ele dentro do capitalismo. Então, essa situação não é somente uma relação de possuir ou não os meios de produção. Para o Weber é uma relação de oportunidade dentro das condições que existem dentro da sociedade. Não adianta nada eu falar que todo mundo tem acesso à educação, mas não garantia isso. Então, aquelas pessoas que não tiveram acesso ou que não tiveram uma educação de qualidade, elas dificilmente vão ter uma oportunidade boa ou vão ter uma situação, uma condição de ascender socialmente nessa sociedade. É isso que o Weber está dizendo. Ele vai dizer não é simplesmente uma condição de produção. Ela é além daquilo que propõe o Marx, tá? E o Weber também é interessante que vocês leiam aqui na apostila para que vocês possam fixar esse pensamento dele, tá? A ideia de como que ele fala ou como que ele observa
a situação ou essas características na sociedade atual. Bem, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida também estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço.